Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente retoma as gravações com as nossas convidadas. Eu tenho o grande prazer de trazer aqui para conversar comigo hoje a Amanda, que é minha sobrinha, e a Júlia, que é amiga dela. Nós vamos falar sobre o tipo 8, né? E como que essas jovens, adolescentes, né, estão lidando com essa descoberta de saberem quem são e como elas estão trabalhando isso no dia a dia, tanto em casa quanto na igreja, na faculdade, enfim. Quero pedir para todos, na verdade, informar a todos o seguinte: tanto Amanda quanto Júlia são nativas americanas, elas nasceram nos Estados Unidos. Está sendo um grande desafio para as duas conversarem em português. Então vai ter muita coisa com sotaque, muita palavra que às vezes elas não vão saber dizer em português, vão precisar da minha ajuda, né? Mas é só para vocês entenderem da onde que elas estão vindo, né? Porque não é fácil a gente estar falando sobre a gente em outra língua, porque português, por mais que elas falem, né, entendam, o português não é uma língua muito fluente, muito tranquila quando a gente vai falar de emoção, de sentimento, de coisas que são mais profundas. Então, eu vou deixar a palavra com a Amanda e depois com a Júlia, para que elas possam se apresentar. Bem-vindas as duas. Obrigada, prazer. Então, meu nome é Amanda, eu tenho 16 anos, eu moro aqui nos Estados Unidos, bom, eu nasci aqui, né? Eu tô no ensino médio e eu sou tipo 8. Eu tenho um irmão, Você tem eu mais trabalho um irmão também. Ah, eu sim. tenho mais um irmão. Mais um irmão e você trabalha, né, agora? Sim. Como é bom essa possibilidade de trabalhar aí, né? Eu acho isso muito bacana. Então, Júlia, você? Oi, eu sou a Júlia, eu tenho 19 anos. Nasci no Brasil, mas cheguei aqui bem novinha. Eu tô na faculdade. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Sim. Oi. E você trabalha, Júlia, ou não? Então, eu trabalhei ensinando crianças matemática e inglês por 3 anos, mas eu terminei de trabalhar para poder focar mais na faculdade. Sim, sim. Meninas, como eu disse, é muito bom ter vocês aqui, saber que essa ferramenta chegou para vocês ainda muito novas, né? Eu pensar que, no meu caso especificamente, eu tive acesso a essa ferramenta com, sei lá, 40 anos, 41 anos. Então, assim, o ganho de vocês é muito grande, né? E eu queria que vocês me contassem aqui um pouquinho quando que vocês conheceram, quando que vocês tiveram acesso ao Enneagrama. Eu sei que vocês têm outras ferramentas, até que a própria escola ou às vezes algum ambiente de vocês já proporcionaram, mas ao Enneagrama, como que você, Amanda, teve acesso ou viu pela primeira vez o Enneagrama? Bom, através de você. Eu acho que foi tipo talvez 4, 5 anos. Uns 4, 5 anos. A gente fez aqui um teste em português, até de papel. E assim, na hora, a gente conseguiu ver, o meu número era 8. Ponto final. Você não teve dúvida, né, Amanda? Quanto ao seu tipo, né? A sua personalidade. Sim, eu sei que eu saí bem pertinho, empatando 8 com 1. E eu assim, me vi com várias coisas do 1, a parte de organização, de estrutura, mas tem assim, muito mais coisas no número 8 que eu meio que... Se identificou. Me identifiquei, isso. Sim. E você, Júlia? É tipo a mesma coisa. Eu gostava muito de fazer testes de personalidade, gostei muito de buscar essas coisas online, né? E eu comecei a procurar o Enneagrama, que eu achei muito legal. Eu também fiz muitos testes. Antes, eu acho que o meu tipo era 2. Você se sentia parecida com 2, mas sabia que não era, porque tem algumas características do 2. Sim, aí eu fui procurando, fui lendo mais sobre os tipos e finalmente achei que no meu coração eu era mais como tipo 8, né?
que é os motivos. Sim, a motivação, Sim, né? O que as está lá, motivações. o que é mais profundo do 8, né? Então, mas existe uma explicação de você achar que parece com o 2. Sim. Porque tem o 8 social, se parece muito com o tipo 2. Ele é mais, assim, paternal, ele é mais envolvente com o grupo. Então, sim, existe uma certa correlação e a gente, talvez, assim, uma identificação com outro tipo, né? No seu caso, com o 2. E, Amanda, eu acho que o fato do 8, 9 e 1 estarem na tríade do corpo, muita gente, no primeiro momento, acha que é 1. Até porque eu acho que o fato de ser organizado, estruturado, muitos outros tipos são. Isso. Muitos outros tipos são. Então, só essa semana, eu tô até me organizando para fazer um vídeo, porque só essa semana 3 pessoas me procuraram dizendo que tinha dúvidas entre se eram tipo 5 ou se eram tipo 1. Agora imagina, 1 e 5, o tanto que são diferentes, assim, até na localização dela no Eneagrama, né? Então, estão em tríades, inclusive, diferentes, mas por alguma razão, né, e tem algumas explicações, se parecem mesmo. Bom, a gente sabe, e para os que não sabem e que estão acompanhando a gente aqui nessa entrevista, as pessoas do tipo 8, elas têm inúmeras características. São pessoas fortes, são pessoas de opinião forte, que defendem as suas opiniões, né? São pessoas que gostam de controlar o ambiente, de saber onde estão, quem está, o que está fazendo, por que está fazendo. São pessoas, de uma certa forma, controladoras. Isso, naturalmente, as coloca, né? Coloca essas pessoas do tipo 8 numa posição, assim, parece que no topo da hierarquia ali, ó, como se fosse os mandões, né? Aparecem como os mandões. Aparecem ali como parece que, assim, é mandona, é mandão, né? Vive dando ordem. E por isso, talvez, explique a dificuldade que o 8 tem de lidar com a autoridade. No caso de vocês duas, vocês ainda são menores, moram com seus pais, mas já são menores, quase adultas, né? Já estão assim, quase adultas. A Júlia já está com 19. Quer dizer, teoricamente, se você vivesse no Brasil, você já seria maior de idade, né? Você já teria autonomia, e acredito que nos Estados Unidos também. Você já é uma pessoa considerada pela lei como maior de idade, mas vivem debaixo do teto dos pais e, obviamente, debaixo do comando dos pais, né? Digamos assim, do regramento da casa. Como que vocês veem a autoridade para vocês? Qual é o grau de dificuldade de lidar? Vocês podem dar exemplo de coisas que vocês não gostam, vocês podem dar alguma situação que aconteceu, quando fazem isso te irrita profundamente, e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. Muitas coisas, né? Vamos começar. Qualquer uma pode falar. Então, para mim, sendo 8, eu não gosto de ser muito assim vulnerável, mas vamos conversar aqui, né? Isso já é difícil pra gente, mas... Então, eu fiquei pensando um pouco nessa pergunta, e para mim é tipo assim, não é que eu não tenho respeito pra autoridade, mas às vezes é difícil a gente fica duvidando, né? Quando é difícil acatar uma ordem ou uma sugestão, porque a gente pensa às vezes que assim, que ele não sabe, a pessoa não sabe de que ela tá falando, ele não sabe direito, assim, ela realmente assim não tá certa, porque a gente pensa muito assim com a lógica. Então, se pra mim não faz sentido, então a pessoa assim tá doida. Ela tá. Então, ela não tá sabendo o que ela quer, ela logicamente não vai saber o que pedir. Sim, e às vezes pra mim, pelo menos em casa, com os meus pais,
eu posso talvez mostrar isso de um jeito que, assim, eles não gostem, mas assim, tipo no trabalho, vou falar do trabalho agora. Sim. O meu gerente, o gerente de lá, eu não assim falo nada pra eles que eu acho que eles estão errados, mas assim, eu só às vezes não acato a ordem. Tipo, a gente tem uma parte lá do restaurante que a gente não pode estar com a nossa garrafa de água, porque a gente tá lidando com as comidas. Mas pra mim isso não faz sentido, porque eu tô morrendo de sede, eu tô trabalhando, tá quente. E, gente, eu tenho que ter uma água pra me hidratar. Aí eu faço o seguinte, já que eu não posso ter água comigo lá dentro, eu vou pôr ela lá fora. E a pessoa de fora vai ficar me dando e devolvendo. Aí o gerente, tipo, olha aquilo e fala assim, você tem que colocar essa água lá atrás. Aí eu falo assim, gente, isso não faz sentido. Aí eu fico fazendo assim. Eu até pensei recentemente que eu deveria realmente não fazer isso só pra, assim, evitar algum problema com o meu gerente. Porque, assim, é a minha autoridade. Então, eu acho que, assim, às vezes quando a gente não faz sentido pra gente, a gente não gosta de aceitar isso e obedecer, porque a gente gosta de estar no controle, né? Então, quando a gente não tá em controle da situação, a gente não gosta, não fica... Mas, Amanda, quando você fala sobre isso especificamente, da garrafa e tal, você acha que faz sentido? Até eu escrevi isso numa resposta, num dos posts lá do Enneagrama Entre Nós. Tem a ver com coerência. Se não tiver coerência entre o que está sendo pedido e o que você acredita, parece que é muito difícil de acatar, porque é incoerente, é irracional. Mas existe uma hierarquia. Então, assim, você tem essa consciência do limite, talvez, de que você não pode chegar lá e simplesmente não vou fazer. Isso você não faz. Uhum. Mas é meio que assim, você todo dia tenta dar um passinho, esticar a corda mais um pouquinho, né? Vou pegar uma corda, vou esticar um elástico, né? Mais um pouquinho, para ver se ele se toca, que não tem nada a ver com o que ele está pedindo, que não me atrapalhe, que eu estou fazendo o que tem que fazer. E me deixa em paz. Outro exemplo, quando a gente vai almoçar no trabalho, eles dão a comida pra gente de graça, né? A gente não tem que pagar pra nada. Mas você só pode pegar uma porção específica, não pode ser exagerado, né? Se você quiser pegar mais do que eles estão, assim, te dando, você tem que pagar. Isso. Aí, supostamente, você não pode fazer a sua ordem sozinha. Você tem que pedir pra alguém fazer, pra ela ter certeza que você não tá pegando assim demais e não pagando pela comida. Aí, tá, pros primeiros dias eles fizeram pra mim, aí eu já não fiz sentido. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa honesta. Eu não vou ficar pegando um monte de comida que não é pra pegar. Isso não faz sentido, eu vou fazer a minha própria ordem. Aí eu tô lá, faço a minha ordem, aí só pra, tipo assim, ver se tá tudo ok, eu vou assim, só mostro o recibo pro gerente. Tipo assim, tá bom aqui? Aí todo dia eu só mostro o recibo. Falo, ó, sou honesta, tá? Tipo, não vou ficar roubando. Então, pra mim, assim, tem um carimbo aqui, assim, né? Porque eu acho que o 8... é importante para o 8, muito importante essa questão da integridade, né? Ele se vê muito íntegro, ele se vê muito honesto, ele se vê muito correto, muito justo, né? Então, como que a pessoa tem a audácia de duvidar de mim, né? É quase que assim, um tapa na cara, né? Mas faz todo sentido vindo do 8, faz todo sentido. E você, Julinha, como é que é a sua perspectiva sobre essa questão de autoridade? Então, para mim, eu não tenho tanta dificuldade fazendo isso no trabalho, é mais em casa, quando eu estou com meus pais, né? Como tipo 8, a gente tenta evitar situações nas quais tem menos controle, né? E geralmente preferindo cargos de liderança e coisas assim, né? Muitas vezes quando eu tô com meus pais brigando, tal assim, eu me expresso afirmando independência. Independência, afirmando independência, autonomia, né? Sim. Isso é importante, autonomia, independência, eu sei o que eu tô fazendo, né? Sim. Então, quando eu tô conversando com minha mãe ou com meus pais, eu tenho muita dificuldade de entender o lado deles, né? Eu acho que o meu lado é o
o lado certo, né? E que se eu achar mais lógica, eu não me importo com o que a outra pessoa diz. Eu acho que às vezes, assim, quando alguém tá... A gente fala tudo que a gente pensa, e quando a pessoa tá falando, em vez de escutar, a gente tá já criando o que a gente vai falar na cabeça. Sim, de novo pra pessoa. Para dar uma resposta bem à altura, né? Para dar uma resposta, assim, bem consistente. Ou seja, assim, eu falei que eu acho, agora você vai conversar, mas eu tô nem aí pra que você tá falando, eu só quero terminar o meu ponto de vista, entendeu? Às vezes. Que você entenda. É uma coisa que... E que você entenda, por favor, porque eu sou muito direta, muito objetiva, estou sendo clara, né? Eu acho que eu devia cortar esse parte, porque eu não estava conseguindo falar da maneira certa. Eu tentei escrever uma coisa aqui no meu celular e ler, mas eu não consegui. Eu vou ficar tranquilo, só vou falar do jeito que eu sei. Então, eu acho que devia cortar esse parte. O de Amanda foi ótimo. Mas eu acho que você trouxe uma questão na sua falazinha final, assim, você expressa o ponto, mas não se importa muito também com o que o outro está pensando. Assim. Não é que não se importa no sentido de ser desrespeitosa. Você não vai ser desrespeitosa, porque você tem essa consciência de que você é filha, de respeito aos seus pais e etc. Mas, no fundo, mesmo que você não exteriorize esse desrespeito ou essa desconsideração, no final das contas, é isso que passa na cabeça do 8. Tipo assim, não importa o que você pensa, eu penso diferente. E eu acho que todas duas trouxeram uma questão assim de que eu sei o que eu tô fazendo, né? Assim, eu consigo, eu sou capaz. E às vezes a gente vê, acredito que vocês duas, todas duas, embora eu não discuta, por exemplo, a questão da gente estar gravando e de ser assim uma situação de desconforto, porque vocês não estão habituadas a fazer isso, mas na vida prática de vocês, na vida de todo dia, eu acredito que vocês sejam bastante destemidas, assim, né? Não são pessoas assim que são medrosas, que têm medo da vida, que têm medo de uma... Por exemplo, a Amanda foi para a faculdade com 15 anos, no campus... Com 14, imagina, com 14. Foi para a faculdade com 14, indo para um campus gigantesco, com pessoas adultas, né, onde a gente escuta um monte de histórias, mas eu acredito que passou pela cabeça da Amanda assim, comigo não, eu consigo, eu seguro a peteca, eu dou conta, eu consigo. Sim. E eu acho que você também deve ter uma posição parecida, né, diante assim dos seus desafios, né? Sim. Você vai ter um desafio grande, porque você me disse que pretende fazer medicina, não é isso? Sim. Você quer ser médica, né? Eu quero ser médica. E, claro, é um trabalho muito difícil, é bem corrido, assim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um trabalho que precisa de uma posição de liderança, né? Sim, e de controle. Sim, e que a pessoa tem segurança em si mesmo, né? Então, eu agradeço a Deus que Ele me criou do jeito que eu sou, porque Ele sabia que isso era o trabalho que ia fazer, né? Imagina uma médica que é insegura para passar uma receita para alguém, para dar um diagnóstico para um paciente, um diagnóstico triste para um paciente. Então, realmente precisa de ter essa autoconfiança, precisa de existir, né? Assim, a paciente que chega no médico que está seguro, certo, do que ele é capaz, do que vamos dar conta, vamos superar, e chega de choro, levanta a cabeça e vamos enfrentar o que a gente tem que enfrentar, imagino que uma grande virtude, né? Imagino que seja uma grande virtude, né? Para o próprio paciente. Agora, vocês veem benefício de alguma forma? Conhecer, a Amanda comentou comigo há um tempo atrás que ela teve uma matéria na faculdade, inclusive, que tratava sobre habilidades de vida, né? Student Life Skills. Então, assim, que são as habilidades
de vida, né, que os alunos estão aprendendo ali, onde tem várias ferramentas que não é só o Enneagrama, mas tem Myers-Briggs, eu acho que tem aquelas questões de escuta, né, escuta ativa, né, escuta afetiva, como que você escuta, Sim. escuta empática, que eles falam, enfim, tem muitas outras técnicas, né? O que vocês, sendo tão jovens, acham que isso pode favorecer vocês? Conhecer a ferramenta, conhecer o Enneagrama, o que isso pode trazer de benefício para vocês? Ou o que já tem trazido, por exemplo, de benefícios? Eu acho que conhecendo sobre o Enneagrama sendo jovem, eu acho que, assim, claro, é ótimo quando você começa a entrar isso, mas se você conhecer mais velho, tudo bem, mas quando você é mais jovem, você tem tanto tempo ainda para desenvolver, crescer, aprender, e que eu acho que, assim, é um tempo que, para mim, eu acho que é uma oportunidade muito boa de aprender mais sobre si e também ser mais autoconsciente, né? Sobre não somente o seu jeito de ser, mas as outras pessoas, que você consegue saber melhor como lidar com elas e não sei. Sim, eu acho que tem, sim. E para mim, eu acho que, especialmente quando eu estava começando a estudar a Enneagrama e eu comecei a ler sobre o tipo 8, eu fiquei, assim, até triste de ler sobre o tipo 8, porque eles são, assim, o mais grosso, assim, forte. E eu não me achava assim. Eu até fiquei triste. Poxa, todo mundo me vê desse jeito. Acho que eu não tenho coração, né? Que eu sofria. Mas realmente não é assim. Eu acho que quando você começa a entender por que a pessoa faz o que eles fazem e a motivação atrás, você fica até com mais compaixão com você mesmo e que você pode enfrentar um problema sem julgar tanto, entender que assim você é uma filha de Deus e que você é o jeito que você é porque Deus lhe criou assim. Então, aprendendo a amar o jeito que eu sou e tal. Júlia, você trouxe assim muitas coisas, a Amanda trouxe muitas coisas. A primeira experiência no Enneagrama, né, o nosso primeiro contato no Enneagrama, é um contato que traz muita tristeza, né? Porque quem é que quer se ver vaidoso, orgulhoso, egoísta, frio, indiferente, avarento, medroso? Quem que quer se ver dessa forma, né? E a nossa personalidade, ela maquia o nosso vício emocional, né? Então, se o vício emocional do 8 é a luxúria, é o lust, né? Que vocês viram que é o lust, a personalidade vem e ela fala assim, não, a gente é forte porque o mundo é cruel, porque o mundo é duro. É por isso, pode contar comigo, eu tô aqui, eu sou resistente, eu seguro as pontas, né? Eu tô fazendo isso é porque eu sei o que é melhor. Eu tô fazendo isso porque eu tô vendo vocês fazendo errado, então eu quero ajudar. Então, a personalidade vem dando uma maquiada. Quando a gente se depara com o Enneagrama, então vem aquela sensação assim, meu Deus, eu sou desse jeito, eu sou assim, eu falo desse jeito, é assim, como você disse, né? É assim que as pessoas me veem, e nem sempre é uma experiência boa. Eu acho que se conhecer nunca é uma experiência boa no primeiro momento. Mas aí vem a segunda parte, que é a parte boa da história. É que vocês podem ter as dificuldades, vocês podem ter os defeitos, os vícios emocionais, como todos nós temos. Contudo, Deus nos criou para sermos algo muito melhor. Existe uma essência do tipo 8 que é muito importante, né? Essa firmeza, essa rocha, né? Essa fortaleza
que o 8 é, essa autoconfiança do 8 é importante. Essa autoconfiança é aquela confiança que vai fazer todo mundo seguir esse 8, né? E confiar na liderança do 8. Eu, por exemplo, minha filha, adoro ter um 8 por perto, porque a hora que acorda a rocha, você corre pro 8 e fala assim, pelo amor de Deus, segura as pontas, porque vai lá falar com fulano. Vai lá resolver o pepino, porque aquela coisa que, assim, tipo, ninguém consegue. O 8 fala assim, ai, lá vou eu de novo. Pera lá. Sai. É assim mesmo. Resolveu, acabou, voltou inteiro, intacto, sem nenhum arranhão. Todo mundo lá tremendo. E o 8 foi, resolveu o que tinha que resolver. Lindo, leve, solto, tranquilo, volta sorridente, né? Então, o acolhimento de si é importante, né? Quando a gente vê que a gente, quando não está bem emocionalmente, a gente pode machucar o outro porque é muito direto. A gente pode ofender alguém. A gente pode resolver um problema que não é seu, que você não tem nada a ver com isso. Você não foi chamada para discutir o problema e às vezes você tá lá metendo o bedelho, porque o 8 também, quando ele gosta de tudo e ele mete o bedelho em tudo também. Eu faço isso muito com minha irmã, que é tipo 6 e não é bom. A gente, então, eu sou 6, então você imagina que o tempo que eu gasto processando e pensando, faço, não faço, o 8 vem e faz assim, vai logo, anda logo, pelo amor de Deus, desempaca, acorda, por favor, né? Então, eu imagino que o 8, né, convivendo com o 6, que ainda está ainda muito medroso, ainda está muito patinando nisso, dá agonia. Ah, meu Deus do céu. Não, por favor, né? Simplifica. Não, age, porque o 8, ele é da ação. O 6 age muito também, mas ele age em benefício do grupo, em favor, né? Assim, quando ele encontra um respaldo de muita gente. Mas se ele tiver que dar um passo assim por conta própria, se ele tiver que dar um passo para fazer alguma coisa por si próprio, aí a ansiedade toma conta, o medo vem e a gente fica naquela angústia. Então, para o 8, isso assim, medo, o que será isso? Medo é de gente fraca. Então, começou daí. Eu sou forte, você é fraco, já nem serve, né? Por favor. Então, assim... E nem sempre é assim, né? Quando a gente sente medo, a gente fica tipo, ai meu Deus, que é isso? Medo? Nunca lidei com medo. Então, a gente fica... Eu acho que o 8, quando ele lida com medo, primeiro porque ele dificilmente ele vai associar esse sentimento ao medo. Ele vai associar a raiva. Aí que pega. Ele não vai associar que ele está deixando de fazer alguma coisa por medo. Ele vai botar outra emoção por trás disso. E a emoção de pano de fundo para o 8 é a raiva. Sim. Pega muito forte em mim, ou se não, você tipo assim, não quer fazer uma coisa porque você tá com medo, só que você não aceita que é medo, e você fala, não, porque eu não quero fazer. Não quero. Aí a pessoa diz, mas por que tão fica simples? Tipo uma defesa, não, eu não quero. Né? Aí começa a ficar aquela raiva e é medo. E é medo. E é medo, por quê? Porque ele não sabe se vai estar no controle, ele não sabe se ele vai conseguir alcançar a expectativa das outras pessoas, porque existe, como vocês são pessoas muito seguras, espera-se que vocês deem conta do recado. Vai que vocês não dão conta do recado, como é que vocês vão enfrentar os outros, né? Então, o medo nem sempre vem aparecendo como medo. Ele aparece, às vezes, como raiva, como teimosia, né? Você tá com medo? Não, não tô não. Não quero, não tô afim, não gosto, não vou, detesto aquela pessoa, detesto aquele lugar, né? Aí a pessoa fica teimosa, empacada, não vai. E, às vezes, se a insistência permanece, né? Se aquela insistência vai prolongando, o 8, às vezes, né? Explode, roda a baiana
bate porta, né? Alguém se identifica? E alguém termina chorando, né? Alguém. E é óbvio, eu acredito que não vai ser muitas vezes o 8. Eu acho que ele vai fazer alguém chorar de nervoso. É? Né? O 8 chora? Não, não chora não. Só no chuveiro. Quando ninguém tá De luz apagada. Ninguém vê, não. Ai, ai. Bom, meninas, eu queria só para a gente finalizar, assim, caminhar já para uma finalização, porque vocês trouxeram, assim, muita coisa, muita informação bacana, né? Que vocês ainda estão nesse processo de se conhecer como pessoas, com identidade, a autonomia de vocês ainda não é completa, né? Vocês ainda não se sustentam, não moram sozinhas, não cuidam das suas casas. Então, assim, existe ainda um caminho muito longo para que vocês alcancem essa plenitude, digamos assim, da independência que o 8 tanto busca, né? Viver por conta própria, bancando as suas coisas, mandando na sua agenda, ninguém fazendo umas propostas tipo nada a ver para ir para um lugar que não tem nada a ver comigo. Então, eu acho que isso ainda um caminho que vocês estão percorrendo para alcançar, né? Mas assim, conhecendo um pouquinho do Enneagrama, se conhecendo um pouco, olhando para as relações pessoais de vocês, familiares, de trabalho, na faculdade, quando vocês estão numa situação, por exemplo, assim, de embate, de uma situação difícil, uma ordem, um comando, uma decisão difícil, enfim, como que vocês têm usado vocês têm feito alguma estratégia, lançado mão de alguma estratégia do tipo assim, não sei, eu penso, eu paro, eu respiro, eu saio de cena e depois eu volto. O que vocês têm feito, por exemplo, para controlar, ou pelo menos tentar, né, controlar esse impulso de dar uma resposta rápida, de cortar um assunto, você está entendendo? De encerrar uma conversa, né? O que vocês têm feito hoje, conhecendo o Enneagrama, assim, pode citar exemplos, pode dar alguma situação que aconteceu e que vocês resolveram de outra forma. Vocês vão voltar atrás para o 8 é muito difícil, né? Tipo assim, voltar atrás, falar, olha, eu não queria ter falado, é muito Dói demais. Não, o orgulho é... Prefer to die. Então, o que vocês têm feito? Conta aí. Bom, pra mim, eu tenho, igual você falou, eu tenho dificuldade de voltar atrás, especialmente quando eu tô achando que eu tô certa. E eu nunca tive errada, entendeu? Aí é difícil, assim, falar assim, você tá certa, sendo que, assim, às vezes você não acha que ela tá. Mas, bom, às vezes eu tento, antes de falar, pensar, respirar, ver qual que seria a melhor resposta, mas às vezes, pra ser sincera, ainda é automático. Sabe assim, sabe quando uma pessoa, ela te conhece tanto que ela já achou, assim, ela já sabe o que ela tem que falar pra ativar aquele negócio gatilho, assim. Aquele gatilho. O gatilho, isso. O trigger. Isso. Então, às vezes, assim, você já fica assim, já tá preparada que você vai, assim... ser acionada, que ela vai apertar aquele botão. Então, você já nem... Mas eu já acho bem que preparada. Eu acho que esse negócio para um 8, para ele realmente aprender a parar, pensar, refletir antes de responder imediatamente, é um processo bem, assim... Difícil. É um processo bem... que te humilha, é um processo bem... que te traz essa humilhação, né? Que te coloca numa posição também, né? De desarmamento, né? Você precisa de se desarmar, né? Sim. E é muito difícil para alguém que não é tipo 8 reconhecer isso. Porque pra gente ficar assim, calmo, assim, a pensar antes de falar é muito difícil. E se a pessoa não entender nosso jeito, né, como tipo 8,
eles não vejam isso. Eles não vão reconhecer o nosso esforço como um esforço, Sim. né? Então, isso é outra razão porque eu acho muito importante saber sobre a Enneagrama, porque how do you say? Gives you more compassion for other people. Traz mais compaixão pelas outras pessoas. E mais paciência, e mais amor, e tranquilidade. Sim. Agora, é um caminho de mão dupla, vocês concordam? Porque assim, ó, o Enneagrama traz isso sim. Eu acredito, assim, de todo o meu coração que o Enneagrama traz essa empatia. A gente conhecendo quem é quem, a gente consegue, aos poucos, e mesmo sendo difícil. A questão que eu vejo, especialmente para quem é jovem, né? Porque além de serem 8, a gente precisa de deixar isso claro. Além de vocês serem 8, vocês são jovens. Existe todo um arrumo, né? Existe toda a explosão, a vitalidade da juventude. Existe toda aquela impulsividade da juventude, né? Em que a gente acredita que realmente faz e acontece, né? Eu acho que essas coisas se misturam com a própria faixa etária de vocês, né? Agora, da mesma forma que é importante que as pessoas entendam quem são vocês, quando vocês olham, por exemplo, que eu acho que é um grande desafio para o 8, lidar com a pessoa 2, por exemplo. E olha que ela é minha mãe. Deus me deu uma mãe que ia trazer muito ensinamento para mim. Muito. Ó, você e ela é pedra e pedra com pedra, né? Assim, que uma tá afiando a outra, né? Sim. Eu também tenho a minha pedra aqui, tá? Quero dizer que eu também tenho a minha pedra, eu sou a pedra de alguém também. Então, essa compaixão que vocês estão mencionando, ela também precisa de ser de você. É importante que os outros entendam vocês, mas nas relações é importante também que vocês vejam o outro. E eu queria dar uma dica para vocês assim, ó. Talvez nessa fase em que vocês estão aprendendo, que são jovens e tudo, o autocontrole, a autorregulação, a autocontenção, né? Porque o 8, na verdade, ele precisa se conter um pouco. Ele precisa de engolir seco um pouco para ele não ser tão explosivo, tão assertivo, tão direto, tão, né? Tão sharp, né? Tão afiado, né? No que ele fala. Enfim, mas isso é importante, mas isso vai demandar de vocês muita intencionalidade, muito esforço, muita alerta. Mas vocês podem trabalhar nessa fase algo que também é igualmente importante, que é o caminho de volta. Como assim? Quando vocês fazem alguma coisa que vocês percebem que feriram alguém, é vocês se recolherem um pouco, mesmo que demore um dia, 2 dias, 3 dias, mesmo que demore, que vocês venham para casa se conectem com aquela conversa, com aquele diálogo, com o que vocês falaram e tentem fazer o exercício de pensar: quem é aquela pessoa? Quem é aquela pessoa? Quem aquela pessoa poderia ser no Enneagrama? Baseado naquilo que eu conheço, quem é essa pessoa? Então, se ela é essa pessoa, eu preciso de me refazer com ela de alguma maneira. Mesmo que você não se importe tanto com aquela relação, com aquele relacionamento, que aquela pessoa não seja a pessoa mais importante da sua vida, mas o exercício de voltar atrás e consertar a situação é um super exercício. Mesmo que ele esteja remediando e que vocês não estejam agindo preventivamente, mas remediar para o 8 também é importante. Porque enquanto o 8 vai passando, enquanto o 8 está andando, ele está passando por cima, está atropelando, está esbarrando, sabe assim? Ele está passando, porque ele é grandão, ele ocupa espaço, ele sai trombando.
E nessas ele vai machucar. E quando ele perceber que machucou, ele conseguir fazer o caminho de volta com aquela pessoa, né? Então, a Amanda tem a oportunidade de fazer isso várias vezes com a mãe dela. Você tem a oportunidade de fazer isso, Júlia, com alguém? Com alguém, assim? Com minha irmã, próximo? com certeza. Olha aí, tá Até vendo? ontem a gente tava conversando, eu tava, assim, tendo uma conversa com ela. E eu pedi, você me acha, assim, stubborn, how do I say stubborn? Teimosa, né? Assim, Você me teimosa, acha muito empacada. teimosa, assim, empacada? E ela disse, sim. Aí eu até fiquei, like, poxa, like, meu Deus. Precisava ser tão direta, né? Quem é direta aqui sou eu. Tá parecendo 8. Então, aí a gente tava conversando, aí eu pude entender dela que às vezes eu sou muito forte com minhas palavras, ou eu sou muito direta, e que isso não é a única Perspectiva. sim, de viver, de conversar, de relacionar. Então eu tô aprendendo com ela que o meu jeito não é o único jeito, sabe? Que eu posso aprender das outras pessoas. Com ela, especificamente, com ela que é 6, eu acho que uma forma boa de você se aproximar numa conversa não é dizer assim, vai lá, você faz, você dá conta, você consegue, deixa de moleza. Não é assim. É você fazer uma retórica com ela. É você falar assim, ó, por que você tá com medo? Mas se acontecer isso, o que você acha que, se você for, o que você acha que pode acontecer? Se você decidir por isso, o que você acha que vai acontecer ou não vai acontecer? É você fazer perguntas, porque necessariamente ela não quer a sua resposta. Ela quer descobrir o que ela pensa. Ela quer raciocinar em cima do que você está ponderando com ela. Ela quer alguém que suporta ela, né? Que dá suporte, no sentido de dar apoio, né? Então você escuta e você fala assim, mas o seu medo é do quê? Vamos começar daí. Você está preocupada com o quê? Às vezes nem é medo que ela acha que tá. Ela está preocupada. Mas o que é essa preocupação? Mas você acha que vai acontecer isso? Mas vamos supor que aconteça isso. O que você poderia fazer para remediar a situação? Quais seriam as alternativas para solucionar esse problema, se acontecer? Porque aí você vai dando subsídios para ela pensar sobre aquilo. E aí ela vai falar assim, não, mas eu tenho alternativa para resolver o problema, se acontecer. Né? No caso da Amanda com a mãe, muito provavelmente o caminho dela vai ser assim, olha, eu não queria dizer daquela forma, quando eu te procurei eu queria falar isso, mas eu estava irritada porque você ficou falando assim e aquilo, né? Mas assim, olha, a minha fala era isso e eu não queria te ofender quando eu te disse aquilo, né? Eu só queria posicionar. O interessante sobre o 2 é que o 2, ele às vezes pode, muitas vezes ele pode ir pro 8. Sim. Então, quando a minha mãe, assim, tem algumas atitudes parecidas com 8, eu fico assim, hã? Aí coisa, parece que me faz querer bater mais ainda, assim, ficar, eu não sei. É porque quando o 2 caminha para o 8, na verdade, né, no lado, porque é muito bom que ela caminhe para o 8, pegando as questões positivas. Quando ela pega as coisas positivas. Você não gosta porque você não quer, né? Quando ela pega as coisas positivas, mas quando ela vai para o 8 e pega as coisas negativas do 8, o que acontece com esse 2? Ela fica mais insistente, mais pegajosa, mais hovering, mais sobrevoando, mais ali em cima, mais tentando ter o controle e tendo a certeza de que existe ainda uma conexão ali entre as pessoas, né? Então, para mim, eu acho interessante porque eu sei que eu não sei sobre você, mas assim, eu sei que eu sou um 8 e eu sou bem direta e coisa assim, mas eu não sou desse jeito com todo mundo, assim, então, eu posso ser direta em geral,
Mas, assim, a maneira que eu ajo aqui com a minha família, os conflitos que eu tenho com a minha família, assim, não é... Eu não sou, assim, com ninguém mais. Assim, Sim, todas as minhas comigo amigas, também. assim, eu tenho tanto cuidado com a maneira que eu falo. Bom, com algumas pessoas eu não preciso ter muito... Nem Eu tanto. não preciso, com algumas pessoas eu não preciso ter muito medo, porque, assim, já tá... Não sei. Tá ok, Mas, já assim, te entende. Não é com todo mundo que eu sou do jeito mas que eu sou em casa, entendeu? A gente precisa de entender que as nossas relações familiares são as relações mais íntimas, mais diárias, mais constantes e as que trazem mais desafios. Porque essa relação diária é desgastante. E às vezes a gente se vê implicada com coisinhas bobas do tipo arrumar ou não arrumar a cama, colocar o copo em tal lugar ou no outro, tirar o sapato da sala ou não, prender o cabelo, cortar o cabelo, amarrar o cabelo porque tá calor, essa roupa, essa cor de roupa, sabe? Essas coisas que vão assim... Você já fez a tarefa? Já entregou para o professor? Quanto foi a sua nota? Essas coisas do dia a dia, horário de dormir, horário de acordar, horário de almoçar, essas demandas da rotina diária coloca todo mundo na panela de pressão. Não é só o 8, é todo mundo na panela de pressão. Então, todos nós que temos a graça e a graça e o desafio de termos uma família, né? Porque temos a graça, sim, de termos pais, mãe, né? De termos irmãos. E isso é bênção, mas é um enorme desafio. Porque é diário, porque é o dia inteiro. E aquilo aciona várias vezes os nossos gatilhos durante o dia e às vezes a gente não tem válvula de escape. E aí a gente simplesmente dá o coice no primeiro que passa pela frente. Não tem jeito, né? Quer dizer, não é que não tem jeito. Eu digo assim, é o que acontece. E aí a gente precisa de... Conhecendo o Enneagrama, eu acho que é importante a gente entender que é um caminho de mão dupla. Traz a empatia quando a gente olha para o outro, no caso, vamos pegar só o exemplo de vocês duas, né? Você tem a sua irmã, a Amanda tem a mãe. Então, assim, pegando vocês duas, vocês olharem para elas e pensarem assim, gente, eu preciso modelar o que eu vou falar, eu preciso moderar e pensar no que eu vou falar para me relacionar com aquela pessoa. Mas a Emily, né, que é a sua irmã, ela precisa de saber que por mais meiga que você seja, por mais interessada que você esteja em fazer esse diálogo com ela, você não vai conseguir ficar ali 1 hora com ela conversando isso. Mas e isso? E aquilo? E aquilo outro? Tipo assim, faz umas 3 perguntinhas, né, Emily? E tipo, vaza, vai pensar, vai pro seu canto, não suga. Porque vai chegar uma hora que você vai dizer assim, ai, já deu essa conversa. Você vai fazer não? Ah, então não quero saber também mais não. Né? A mesma coisa que a Ju, que é a mãe da Amanda, também precisa de entender assim que e reconhecer um enorme esforço que é para Amanda moderar as palavras, garantir, Amanda, que apesar de ter tido um desentendimento, eu reconheço quem é você, mãe, eu reconheço o que você faz, eu vejo o que você faz por nós, eu sou grata por isso, e nós temos uma conexão, nós temos um relacionamento, eu conto com você quando eu preciso, né? Você tá ali como mãe, e esse lugar é seu. Então, essas garantias são importantes. E a Ju vai ter que entender que ela também não vai poder ficar ali alisando o cabelo da Amanda, penteando, dando palpite na roupa que ela vai usar. Eu gosto. Arrumando. Não, minha né? mãe.
arrumando a roupa que eu vou usar, me chamando para reunião de café na casa de amiga dela, porque eu, tipo, não vou, não quero, entendeu? Então, assim, é uma via de mão dupla. Isso é importante os dois lados entenderem, né? Uhum. Outra coisa que é interessante sobre o outro, que a gente não gosta de ser questionado. Tava pensando aqui que eu tenho zero paciência pra quando, assim, vem várias perguntas. Você já fez isso? Você já fez isso? E aquilo? Amanda, sabe que tem que frear, né? Freia. Tipo assim, tem algumas coisas que eu faço, gente, tem que ser perguntado umas coisas tão óbvias pra mim, assim, eu também... Claro que eu vou fazer, não nasci né? ontem, então, assim, algumas coisas a gente já sabe. Então, isso eu acho que eu fiquei pensando, assim, na rotina aqui de casa. Já arrumou o quarto, já organizou as roupas. E sim, claro, algumas vezes a gente não fez, mas assim, mesmo Não assim, significa, não significa que você não sabe o que é pra fazer. É tipo assim, você já me avisou, tá bom, agora deixa. Se eu fazer agora ou daqui 30 minutos, daqui 1 hora, eu vou fazer. Só não me pergunta mais vezes. Mas eu já sou o tipo de, quando eles pediam, já vou e faço, pra ninguém falar nada. Livre. Não me enche mais as paciências, já fiz. Me deixa em paz, né? Tem uma outra frase... coisa interessante... pode falar. Que eu ia falar que, assim, nós duas somos 8, né? Mas a gente é muito diferente por causa das asas. Muito diferente. Entendeu? Existe a asa que está nessa equação, existe o próprio subtipo, né? Que é o self-preservation, que é autopreservação, o social, que é o social, e o sexual, que é o sexual, né? Então, esses são subtipos. Subtipos também dão... Aos meus olhos, né, eu acho que o subtipo, ele ainda é mais significativo do que propriamente as asas. Porque nas asas, você vai de um lado para o outro, às vezes você se apoia numa asa para, às vezes, uma situação específica, você vai para outra asa num outro momento. Mas o subtipo, não. O subtipo é aquilo que é realmente... É o que te comanda. Você tem as características principais do tipo 8, mas ela é mesclada com seu instinto dominante. Então, e aí pode ser self-preservation, social ou sexual, né? Eu sou um social 8 com asa 9. Ela é 8, asa 7, aren't you survival, whatever it's called? Eu acho que... autopreservação. Self-preservation. Que é autopreservação. Então é totalmente diferente. É muito diferente. Muito diferente. Então, assim, mesmo que você seja um 8... A Amanda é perigosa, viu, Júlia? A Amanda é perigosa. Porque eu sei. 8 com asa 7 é quase que uma bomba, entendeu? Ó, gente, calma aí, tá? Eu sou legal, eu sou... gente boa. Sim, isso é outra coisa que, tipo, muitas pessoas... how do you say, like, a lot of people don't understand. Muitas pessoas não entendem. Que, how do I say it? Not all 8s, we're gonna start this over. A gente vai falar de novo, mas da maneira certa. A lot of people don't understand that all 8s aren't the same. So, like, not all 8s are, like, scary, intimidating. Sim, muitas pessoas não entendem que todos os 8s não são... iguais, que eles são diferentes, né? Exatamente. 8 é só uma descrição genérica. Sim. 6 é uma descrição genérica. Quando a gente vai para o subtipo, e aí a gente vai aprofundando mais as características do 8. Quando a gente mescla esse subtipo e outra, existe o subtipo autopreservação, por exemplo. Ou se vamos pegar o seu, Júlia, que é social, mas o seu próximo pode ser o self-preservation, que é a autopreservação. E você vai ter o sexual reprimido. Então, o que acontece? Se a Amanda for a mesma coisa, se ela fosse social e ela tivesse o autopreservação reprimido, vocês seriam muito diferentes.
Porque depende de qual é o instinto que é dominante, qual que é o reprimido, qual a asa que você se apoia mais. Aí existem outras coisas, como a criação que cada uma teve, o ambiente familiar que cada uma cresceu, o ambiente de família maior, mais ampla, se ela teve exposição ou não a algum tipo de religião, alguma igreja, alguma questão filosófica mais profunda. Então, tudo isso compõe o tipo, compõe aquela pessoa. Além do mais, ainda tem assim as circunstâncias atuais, o que está acontecendo na vida dessa pessoa, se ela está mais em estresse, se ela não está, como que está o nível de saúde emocional dela, se ela está average, né, que é mediana, que ela está ali caminhando no meio, se ela está muito estressada, se ela está saudável, caminhando para o mais saudável da sua personalidade. Então, não é simplesmente assim, ó, eu sou 8. Tem um monte de coisas por trás. Por isso que você sendo 8 e a Amanda sendo 8, mesmo assim, vocês são muito diferentes, né? Vocês vêm do mesmo pote. Acho que vocês vêm daquela mesma motivação, né? Que é o lust. O Enneagrama é muito, 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 muito complexo. Tem muito. Yeah. E exige muito, né? Eu acho que é isso. Agora, eu acho que vocês deveriam, assim que vocês tiverem oportunidade, que tiver alguém aproximando, um cara legal, bacana. Você já fez aqui o Enneagrama? Você conhece o Enneagrama? Vamos fazer um testezinho, por favor, só para eu saber onde é que eu tô me metendo, só para eu saber como é que vai ser. Se for um 2, já vaza. Não, tô brincando. Aprenda. Não, se for um 2 assim, você vai... Olha que Deus escuta e vai fazer você ficar apaixonada num 2. Meu Deus. Eu vou aprender demais. Vai, sim, sem dúvida. Não existe, acho que a gente precisa de entender isso também, né? É que a incapacidade é nossa de compreensão. É a gente que está ainda muito apegada ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de pensar, ao nosso modo de agir, que dificulta a nossa compreensão do outro. Então, mesmo o outro estando errado, precisa da gente também se colocar nessa posição assim, de mais humildade. Eu acho que todos os tipos precisam de chegar nessa posição da humildade, né? De pensar assim, eu não detenho a razão, eu não detenho a verdade, eu não detenho a compreensão de tudo. Então, o outro vai ser sempre uma possibilidade para eu aprender alguma coisa, que não seja, mesmo que eu pense muito diferentes, mas que vai me servir para aprender alguma coisa sobre mim mesma, né? Sobre as minhas dificuldades, enfim. Meninas, eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês. Eu queria dizer, assim, que é uma grande alegria, né? Eu como tia da Amanda e como tia postista da Júlia, porque descobri que ela curte o Enneagrama também. Então, a gente já tem um monte de afinidade, já tem muita coisa para conversar. E sei que é uma grande amiga da Amanda. Então, assim, para mim é uma grande alegria poder falar sobre um assunto que é complexo, como vocês colocaram, profundo, mas que, de alguma maneira, caiu no colo de vocês, vocês abraçaram a causa, né, assim, no sentido de se interessarem minimamente pelo assunto para poder, assim, desempenharem melhor, serem pessoas melhores, desenvolverem mais a empatia, né, com as pessoas. E o meu desejo sincero por vocês é que vocês sigam firmes, porque é um processo longo, é um processo que muitas vezes, como a Júlia colocou, não é agradável, não é bom, mas Deus também vai se revelando e a gente vai percebendo que sermos como somos, do ponto de vista daquilo que Deus
pensou quando nos criou, né? Que Ele nos chamou para ser. A gente tem muito a oferecer, né? Sendo quem somos, né? A gente tem muito, quando nós estamos na nossa melhor versão, a gente tem muito para oferecer, né? Então, para mim foi um grande prazer ter vocês aqui no meu painel, na minha conversa, e vai enriquecer a vida de um monte de gente, eu tenho certeza. Obrigada por... Errei de novo. How do you say? Oh, thank you for having me. Obrigada Pelo convite. Recebida, Obrigada por o convite. Tá bom. Pessoal, é aqui, nós estamos encerrando. Agradeço a participação de todos. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você acha que o vídeo é legal e pode ser compartilhado com alguém, compartilhe. Faça esse vídeo caminhar para as pessoas, para que elas entendam quem elas são. Curtam, comentem, né? Se eu não souber responder, as minhas especialistas vão responder as suas dúvidas do tipo 8, né? Sim. Um beijo para vocês, viu? Beijo. Obrigada.